Shalom a todos. Nós estamos começando agora a segunda paraxá. Paz seja convosco. Eu gostaria de fazer aqui uma introdução, porque a primeira paraxá o pessoal ficou um pouco meio assustado com alguns assuntos polêmicos que a gente tratou e algumas pessoas acabaram até demonizando o assunto da paraxá, mas eu só queria dizer, né, que a paraxá significa porção, só que estou falando no nome em hebraico, não significa um estudo fora da Bíblia. Não. Paraxá é a Bíblia. Não é outra coisa que está fora da Bíblia, algum escrito distante que está no alto monte, escondido atrás das nuvens. Não. A gente só está falando da Bíblia. Paraxá significa porção em hebraico. Então a gente está trazendo porções, que foi assim que os profetas delimitaram que nós estudássemos, seria estudado em porções. E era assim que era feito os estudos antes do Messias e depois do Messias. Nada mudou. A diferença foi só que ele veio para trazer o arrependimento e a remissão dos pecados. Eu gostaria de trazer também uma introdução de 10 minutos antes de começar a segunda paraxá. Estamos aqui com o irmão Luigi e com o irmão Jorge, na qual vamos comentar essa paraxá. Novamente, isso aqui não será um estudo. Pode falar, o Jorge? O irmão falou dos profetas aí. Eu lembrei que aquela passagem, até que quando o profeta Elias, né, estava para ser tomado pelo Senhor e Eliseu estava acompanhando ele, ele passa pelo ribeiro ali para poder atravessar o Jordão e tinha uma escola de profetas, né? E eles falam até com Eliseu: sabia que hoje, né, o Senhor, Deus tomará o teu senhor, Elias, né, de diante dos teus olhos? E Eliseu responde: eu também sei, calai-vos. Então, eu fiquei achando interessante que era chamada escola de profeta. O que será que eles aprendiam nessa escola? Não era outra coisa além do que estava na Torá. Essa é a doutrina dos apóstolos e dos profetas, não é mesmo? Eles tinham instruções, né? Não, eu digo, mas eu falo a terminologia escola de profetas, né? Com Uhum, certeza eles se reuniam para estudar coisas referentes ao Eterno, né? Ao Senhor, né? As coisas de Deus. verdade. Então, as porções nada mais é que estudo também. Assim como aqueles homens, né, eram preparados ali para servir a Deus e recebiam orientações, assim também a intenção das paraxás, né, que são porções, é preparar aqueles que querem servir a Deus, né, de ter um entendimento, né, de quem está servindo e como deve servi-lo. Exatamente, perfeitamente. Aqui são porções da Torá, como o irmão Jorge falou. Isso aqui são porções, é paraxá. Tem gente que. Se eu falar Jesus, é a mesma coisa de Yeshua, não muda, é a mesma palavra, significa a mesma coisa. Não vou estar negando Jesus porque eu estou chamando ele de Yeshua ou de Jesus. Se eu estiver na Grécia, eu vou chamar de Jesus. Se eu estiver nos Estados Unidos, eu vou falar de Jesus. Não vai mudar. É o mesmo nome, gente. Se eu falar porção e paraxá, é a mesma coisa. Não tem essa história de que se você estudar paraxá, você vai negar Jesus. Quer dizer, se você estudar porção, você não nega, mas se você estudar paraxá, quer dizer, é sinônimo. Não, é, não, não faz sentido, minha gente, não faz sentido. Paraxá, o que, que a gente está fazendo? Vou explicar novamente o que a gente estudou na Paraxá. A gente explicou isso na Paraxá 1, vou explicar de novo na Paraxá 2, para poder fixar nas vossas mentes. Paraxá 1 é Gênesis de 1 a 6 a versículo 8. Paraxá 2 é Gênesis 6, 9 a 11, 32. Paraxá 3, que chama Ler Lechá, é do capítulo 12, 1 até o versículo 17 e 27. Por que, que a Bíblia foi separada nessas porções? Porque no tempo de Esdras, ele convenientemente era um amante das instruções do Eterno, e ele amava tanto a Torá que ele instruiu estudos e dividiu em porções. E essas porções, existe essas porções até hoje. Os judeus, é tão perfeita essa divisão que Esdras fez para os ensinos no Shabat, que nem os judeus quiseram trocar. Então, isso aqui era algo que era normal dos fariseus, dos doutores da lei, do, do, dos profetas. Todos os profetas tinham que ensinar com as porções para as pessoas que não eram instruídas. Então, existia essa forma de estudo que Esdras formou tanto a Paraxá no caso é o estudo, como a Haftará. Haftará significa conclusão.
Amém, irmão Ítalo. E só para dar um adendo, a gente tem que saber que no livro de Atos, o que que era estudado? O que que era aquilo que era estudado pelos apóstolos da igreja primitiva todo sábado? O que que eles estudavam, né? Será que eles ficavam estudando o Novo Testamento? Será que já existia o Novo Testamento escrito? Ou será que eles estudavam o chamado Velho Testamento e tiravam conclusões junto com o Novo Testamento? Faziam o que a gente está fazendo agora. E é Boa, isso. A boa gente lê o pergunta. Velho Testamento e o Novo. Boa pergunta, Luigi. No livro de Atos, você fez a pergunta aí. O que será que eles estudavam na Nova Aliança se não tinha Nova Aliança escrita? Sim, eles estudavam exatamente isso. Eles estudavam os escritos dos profetas. Aqui, Atos 13 e 15 tá. Logo após a leitura da lei e os profetas, os administradores da sinagoga mandaram que se lhe fosse feito o seguinte convite: Irmão, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento para o vosso povo, dizei-a. Então Paulo ensinava também a lei e os profetas nas sinagogas. Então não tem essa história de que a lei e os profetas deixou de ser ensinada. Isso sempre foi ensinado. E não é a lei e os profetas, é a Torá e os profetas, traduziram como lei. Mas a palavra é instrução, Torá, instrução. Não existe essa história de que a Torá, a instrução do Eterno foi abolida. Eles trocam essa palavra de instrução para lei e dizem, é lei, então foi abolida. Né? Inventam uma teoria, mas que isso não é canônico. Né, Jorge? Exato. É, o próprio Jesus, ele falou que nós deveríamos ouvir até os fariseus, né? Mas não agir segundo o proceder deles, mas o que eles ensinavam era verdadeiro. Antes que alguém ache que ser fariseu ou estudar como os fariseus seja estudar para ser hipócrita, né? Ser fingido, mentiroso ou algum tipo de classe de pessoas que não tinha nenhum tipo de valor espiritual realmente reconhecido. Não, o próprio Jesus era um fariseu, né? Porque ele estudava também, ele era mestre, ele era um rabi, e o próprio João Batista falou isso, né? Que Jesus estava entre os fariseus, né? Entre vocês está um, né? Que não sou digno de desatar a correia dos pés. Então, ele revelou que Jesus estava ali, estudando junto com ele, como fariseus. Antes que alguém também tenha essa palavra fariseu como uma coisa ruim. Porque É, Jesus censurou os fariseus hipócritas, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. fariseu em hebraico é parushim, é a mesma palavra para paraxá. E é engraçado, né, que você falou aí, né? Jesus era fariseu. E Paulo também era. Porque Paulo era um dos maiores fariseus. Ele aprendeu com Gamaliel, que era neto de Hillel, um rabino respeitadíssimo. E Gamaliel era outro rabino respeitadíssimo. Ele é elogiado no livro de Atos e ele negava o Messias. Ele era um rabino respeitadíssimo e ensinou Paulo. Claro que ele ensinava os judeus, mesmo ele não aceitando Jesus, ele ensinava o povo a não perseguir os seguidores do caminho do Messias. Isso era Mas quem disse que ele negou até o final Jesus, né? A gente não tem as escrituras para saber se ele negou Jesus até o final, Ah, é porque verdade, é verdade. Eu não... aquilo que ele disse, né? Então a gente não tem que tomar conclusões precipitadas sobre certas coisas, né? eu As não pessoas sei. gostam de generalizar, né? Eu não sei se ele Todo negou ele até o final, mas de fato ele é muito elogiado. Ele é muito elogiado. Mas eu não sei se ele negou o Messias. Mas que ele é reconhecido e venerado até hoje no judaísmo. Quer dizer, ambas as religiões elogiam esse rabino, né? E ele ensinou a Paulo. Ambos eram fariseus, né? E ambos ensinavam a mesma coisa, as paraxás de Esdras, que foi os profetas que ensinaram essas porções a serem ministradas no Shabat. Não só no Shabat, mas na segunda, na quinta, em alguns dias da semana. Mas que a Torá deve ser lida dia e noite. Não é não, Jorge? Eu li um texto, não estou lembrado agora, no livro de Atos, que eu compartilhei hoje com algumas pessoas, né? Eu estou tentando localizar aqui, mas no decorrer talvez eu possa falar, sem dar couber. E justamente no sábado, né, como de costume, eles liam a lei, né? Estava escrito assim, liam a lei, né, nas sinagogas. Interessante que no livro de Atos havia justamente esse costume de todos os sábados, né, estarem na sinagoga estudando justamente Torá. Instrução, Exato. recebendo instrução. Então, é isso. Quando
quando Paulo está falando aquelas epístolas de Paulo são dificílimas. O próprio Pedro, que era um apóstolo, ele reconhecia que as epístolas de Paulo era difícil de entender. Por quê? Porque haviam indoutos inconstantes. Indoutos, o que é um indouto? Indouto não é uma pessoa que está com mal, está com malícia. Não, indouto não é uma pessoa com malícia. Indouto é uma pessoa que não é instruída. Uma pessoa que não é instruída, que não tem erudição, um ignorante, um morador de Galil. Os galileus eram indoutos, porque eles não tinham Torá. Eles eram indoutos. Então, indoutos fazem o quê? Torcem as palavras de Paulo. Por quê? Porque eles não são instruídos na lei de Moisés, né? Como chama a lei de Moisés, a instrução do Eterno. Amém, irmão Ítalo. E só para complementar, você falou da Galil, o problema qual que é? É a pessoa usar os escritos de Paulo para dizer que a lei foi abolida. É exatamente o que o sistema protestante faz, não vamos citar nomes, né? Então a gente não pode usar os escritos de Paulo para dizer que a lei foi abolida, senão a gente está se tornando igual esses indoutos, como estava escrito, porque Paulo mesmo critica, falando assim, tem pessoas que estão pregando que eu disse que a lei foi abolida, lá em Romanos ele fala, Romanos 7, se não me engano. Não, E em Atos. Em Atos também, né? Atos também. Atos fariseus, os fariseus fazem a acusação de Paulo dizendo, olha, você se apostatou, você está em apostasia. E Paulo negou essa acusação, disse que os fariseus não tinham provas de que ele estava em apostasia. E o que é apostasia, minha gente? Apostasia é se apostatar das leis de Moisés, isso está em Atos. Apostasia significa não ser instruído na lei de Moisés. Isso é canônico. A pessoa que não é instruída na lei de Moisés, essa pessoa está em apostasia. Então, isso configura uma pessoa indouta, que vai naturalmente distorcer as epístolas de Paulo, que são dificílimas. Amém. Vamos só mostrar para as pessoas que não se assustarem, porque esse termo lei de Moisés é quase um palavrão para algumas pessoas que não entendem que os 10 mandamentos são lei de Moisés também. Tudo é lei de Moisés, porque é lei dada por Deus por intermédio de Moisés. É isso que está escrito na palavra de Deus. Tudo que é lei é tudo. É a Kasherut, é o Levíticos 11, a alimentação kasher, tudo isso. Exatamente. Por que eu estou fazendo isso? Para que vocês sejam conhecedores da lei. Porque se vocês lerem as epístolas de Paulo e não serem conhecedores da lei, vocês vão estar contra o próprio Paulo, porque o próprio Paulo falou, caros irmãos, falo convosco como conhecedores da Torá. Acaso não sabeis que a Torá tem autoridade sobre a pessoa apenas enquanto ela vive? Então, as epístolas de Paulo são para as pessoas que são conhecedoras da Torá. Elas não são para pessoas indoutas. Então, a gente está fazendo esses estudos da Paraxá para que a gente tenha a mínima noção, a gente está estudando, comentando para nós também. Nós estamos estudando, botando a mochila nas costas e estudando as paraxás, para poder a gente não ser indouto, porque a gente tem que ser instruído na Torá para depois a gente estudar os escritos nazarenos. O incrível é que depois de tudo isso, e a gente tem eu pelo menos tenho tão pouco tempo estudando, né, dentro dessa visão, dessa esfera hoje, e diferente de que alguém possa pensar que isso pode levar a pessoa a negar Cristo, negar o Messias, isso para mim, como um presbítero já, como uma pessoa que já pastoreou igreja, mas que tem realmente recebido a oportunidade de compreender melhor, isso tem me aproximado mais ainda de reconhecer que Deus estava e está, desde o passado, desde o início de tudo, planejando, né, enviar, né, o Salvador, enviar aquele que realmente viria a remir, não só Israel, mas como toda a nação, todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então, o estudar a Paraxá, estudar dessa forma, compreender a Torá, compreender essas palavras que são em hebraicas e traduzir elas para nosso idioma, isso tem ajudado, sim, a mim, né, tem ajudado a entender melhor quem é Jesus, qual é o propósito e como eu devo realmente servi-lo, obedecer, né, dentro do plano do Eterno, o Pai, que também estará, no final de todas as coisas, recebendo de volta o reino, né, sendo o único Deus sobre todos, até mesmo sobre Cristo. Perfeito.
E você Amém. percebe que todas as paraxás têm uma paraxá e uma haftará. Haftará é o que os profetas concluíram que é a conclusão da paraxá. A haftará significa em hebraico conclusão. Então, qual que é a conclusão de Bereshit 1, versículo 6 a 8? É Isaías 42, 5 a 43, 10. E aqui tem uma sugestão de leitura dos escritos nazarenos, por quê? Porque os escritos nazarenos concluem também, é uma haftará de Bereshit. Então, os escritos nazarenos também é uma haftará. Então, a gente estuda a Torá, o que está nos escritos nazarenos, na Paraxá. Então, a Paraxá é para nos dar entendimento dos escritos nazarenos, não é para negar os escritos nazarenos, é o contrário. Então, você vê que todas as paraxás que a gente vai fazer tem a Haftará nos escritos nazarenos. Ó. Haftará nos escritos nazarenos, Haftará nos escritos nazarenos, Haftará nos escritos nazarenos. Ó, são 54 paraxás. Eu fiz uma paraxá e já foi coisas muito polêmicas. Imagina essa paraxá 2. Eu vou dizer, essa paraxá é mais polêmica do que a 1, do que a primeira. É muito polêmica. Porque a gente vai falar de Gênesis 9. Gênesis 9 acontece uma coisa que vocês não fazem ideia. Eu posso me atrever, sem medo, a dizer que cada livro, né, que as pessoas conhecem como o Novo Testamento, né, da Nova Aliança, até mesmo os Evangelhos, nenhum deles passa em branco de não ter conteúdo da Primeira Aliança. Todos eles citam várias passagens e que só vai ter entendimento do que se lê no Novo Testamento, na Nova Aliança, se alguém tiver acesso aos escritos antigos. Sem eles, a pessoa não vai compreender o que muitas palavras de Jesus, porque muitas das palavras de Jesus estão totalmente direcionadas, né, e buscadas a sua fonte, justamente nos profetas, nas leis, nos preceitos, em toda a Primeira Aliança. Perfeito. Amém. Só para a gente não se esquecer que o foco hoje é estudar a porção que se referente a Noé, o dilúvio de Gênesis 6 a Gênesis 9, uma coisa que eu queria pedir para o irmão Ítalo é que se ele poder ler o texto das 3 chances de Jesus, para ver da boca de Jesus essas passagens, e só explicar rapidinho para as pessoas o que é lei, quais são as leis, o que é determinado na Bíblia como lei. Só explica bem rápido. Tá. Só mostra Tá. Então você está se referindo a Mateus 5, 17, né? Só para lembrar, pessoal, não é lei. A palavra aqui no hebraico é Torá. Torá é instrução. Então vamos trocar essa palavra lei, como eles traduziram, para instrução, que é como de fato a cultura nos traz, o povo eleito nos traz, que isso não é uma lei, é uma instrução do Eterno. Não pensem que vim acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Isso aqui é uma tradução do... Eu não tenho como pegar aqui o nome do tradutor. Não pense que vim acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Mateus 5,17. Não vim acabar com eles, mas para dar seu sentido completo. Essa palavra aqui em grego, plerô, em hebraico, male. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Olha só, o próprio Jesus está falando que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da Torá. Ou seja, enquanto não passar céu e terra lá de Apocalipse, não será tirado um tio da Torá. Nem a menor letra, nem qualquer acento. No hebraico diz nem um yud, nem um kotes. E assim será até o fim de todas as coisas. Aqui em hebraico tem até que todos renasçam. Ou seja, até a segunda ressurreição. Que é exatamente quando passará o céu e terra. E viu o céu e a terra passarem. Ele aqui no versículo 18 ele está falando de 2 acontecimentos. Do céu e da terra passar e da segunda ressurreição, que é quando todos já estiverem ressuscitados. Então até lá, nenhum tio cairá da Torá. Então enquanto você olhar para o céu e ver o céu, enquanto a gente olhar para a terra e ver a terra, enquanto você não vê todo mundo ressuscitar, não cairá um tio da Torá. Portanto, qualquer um que desobedecer, olha só, que ele já sabia que haveria pessoas que, mesmo ele falando que não veio abolir a lei de Moisés e os profetas, os ensinamentos, a lei e os profetas, ele já sabia que haveria pessoas que fariam isso. Então ele já avisou no versículo 19, já pela 3ª vez. Ele falou, portanto, qualquer um que desobedecer aos mitzvot ketonot, aos menores mandamentos,
e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, ou seja, são pessoas que estão guardando os maiores mandamentos, aqueles que guardam os maiores mandamentos e desprezam os mitzvot ketonot, os menores mandamentos, serão, em hebraico que está dizendo, serão desconsiderados, não será chamado, seu nome será tirado do reino dos céus. Por outro lado, quem obedecer à Torá e os ensinamentos dos profetas, né, óbvio, os outros a ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino dos céus. Aqui ele está falando da Torá e os profetas. Então, aqui ele já está falando, ou seja, aqui ele está se referindo, esse juízo é para uma pessoa que guarda os maiores mandamentos e despreza os menores. Quem são os maiores mandamentos? Shabat, o Eterno é um, bom, enfim, vocês conhecem os 10 mandamentos. São os 10 pronunciamentos. Honra pai e mãe, não matar. Sim, a pessoa cumpre os 10 mandamentos e ignora os menores, que é guardar da língua. Por exemplo, não ficar feliz. Tem um mandamento que fala para você não ficar feliz quando uma pessoa, um preso, alguma pessoa ruim é condenada, né? Você não pode ficar feliz quando um preso é chicoteado. Você tem que ficar triste, porque Deus também não se alegra quando o pecador é condenado. Tem vários mandamentos. Não fazer fofoca, não disseminar fofoca. Isso aí é Lashon Hará, que é não fazer fofoca. Que na Torá não fazer, não ter relações, Levíticos 18 que fala das relações sexuais, né? É isso que a gente defende. Não defende mandamentos que não são aplicáveis. Exatamente. É isso que eles têm que entender. Né? Incesto, isso são as instruções do Eterno. As instruções do Eterno não foram abolidas. Elas continuam, a instrução do Eterno saiu dos lábios do Eterno. No Monte Sinai. Não foi Moisés que tirou da cabeça dele. Então, só para complementar aqui também... Esse paralelo que eu falei com relação à né, a aliança, né, de Cristo, né, o Novo Testamento, né, a Nova Aliança, um exemplo claro que Jesus falou. A minha vinda será como nos dias de Noé. Se você não estudar como foi os dias de Noé, como é que você vai saber como é que vai ser a vinda? Sem fazer... Então, desprezando o que está lá. Então fica difícil de você interpretar certas coisas, né? Ele fala das profecias de Daniel lá, do que o anjo trouxe a revelação para Daniel, e isso é citado muito na Nova Aliança, né? É citado nas cartas de Paulo, é citado no Apocalipse. O próprio Jesus falou de algumas situações, né? Em Mateus 24, 25 ali, quer dizer, como é que você vai fazer esse paralelo sem ler a primeira aliança, examinar na Torá, examinar nos profetas? Como é que você vai fazer isso? Aboliu? Então vamos passar a vender só a Bíblia de Mateus para Apocalipse? Não tem como. É só aquilo ali, né? Já que foi abolida a Torá e os profetas, só estuda agora então os escritos nazarenos. Aí eles falam que assim, não aboliu, cumpriu. Então ele cumprindo, ele aboliu. Essa é a lógica, né? Não aboliu, cumpriu. Cumprindo, ele aboliu. É como você dizer, eu entrei na casa de Luigi hoje. Aí eu falei, Luigi, eu não vim zerar o jogo que tá no teu videogame. Eu vim jogar, aí eu sento, jogo e zero. Quer dizer, então eu sou um falso profeta, que eu falei que eu não ia zerar, entrei, joguei e zerei. Mesma coisa que falam com Jesus, botam Jesus como um falso profeta, diz, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir, aí ele cumpre e abole, entende? Então fica uma contradição, por isso que cria tanta narrativa contraditória, porque as pessoas não entendem o que está escrito na Torá. Paulo, toda hora você vê Paulo citando a Torá. Como é que a Torá foi abolida se todos os argumentos de Paulo são embasados na Torá? Paulo cita inclusive aquele do jugo desigual, ele para falar naquela epístola dele, para falar sobre o que é justo que o boi debule quando ele está trabalhando, né? Para falar que é justo que ele oferta, né? Ele cita lá em 2 Coríntios, se não me engano, ele cita lá aquela lei de Moisés, entre parênteses, mas claro que foi dada por Deus. Ele cita essa passagem, que pode ler, Mônica. Porventura, é isso que vos digo, é apenas um mero ponto de vista humano? Ora, a própria Torá não afirma claramente o mesmo? Pois está escrito na Torá de Moisés, não amordace o boi enquanto estiver debulhando o cereal. Por acaso é do boi que o Eterno está preocupado? Irmão Ítalo, só te pergunto, então quer dizer que Paulo, ele era uma pessoa tão ignorante que ele citou uma lei que foi abolida para se embasar numa conclusão de que ele deveria receber ajuda? Então ele citou uma lei que foi abolida, ele é tão ignorante nesse ponto, será? Então ele estava fazendo igual... Tem uma coisa bem complicada.
Tem uma passagem que diz assim, que Cristo é a vossa Páscoa. Como é que você vai saber que Cristo é a Páscoa se você não souber o que foi a Páscoa? Exatamente. E outra coisa, escritos de dívidas é outra coisa. Escrito de dívida, o pessoal fica, eu acho que os escritos de dívida é a Torá. Quer dizer, ele não lê número 6, número 5, ele não vai ler o que era escritos de dívida. Aí ele vai achar que a lei, a Torá foi pregada na cruz. Aí, e os escritos de dívida está claramente na Torá, explicando. E se você pega o que está na Torá e aplica o que está dizendo Paulo ali quando ele fala de escritos de dívida, aí a pessoa começa a concluir, tirar a interpretação. Por isso que diz que Paulo falou, olha, eu falo para Não. vocês como conhecedores da Torá. É E incrível. complica tudo, né? Porque se Cristo cravou na cruz, né, a lei, toda a Torá, então tudo aquilo que os apóstolos ensinaram depois e mencionaram, tá todo mundo errado, então tá tudo escrito errado. Tá? Não existe mais salvação, porque João também lá revelou no Apocalipse tudo baseado nisso. Então eles desobedeceram completamente. É a mesma coisa que a gente falava acerca do batismo, né? Quer dizer que a ordem do batismo é, né, em nome de Jesus, e se fosse como diz Mateus 28:19, né, como as pessoas sempre alegam lá, de uma formação de um Deus trino, né, como dizem, como colocam, então quer dizer que os apóstolos, 50 dias após a ressurreição, começaram a batizar já errado, já desobedeceram a ordem de Cristo. Pois é. Complicado, né? Então tem que examinar as escrituras conforme está escrito. Está escrito para exatamente isso aí. Tem outra coisa, por exemplo, quando distorce as escrituras de Paulo, quando ele fala em Gálatas 3:10 da maldição da lei. Aí tem gente que diz maldição da lei é aquele que guarda a Torá, as instruções do Eterno. Olha que coisa absurda. Aqui, ó. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mitzvot escritos na Torá, no livro da Torá, no Sefer Torá. E aqui, né, aqui tem essa lei aqui, tá? Obras da lei, era um livro que na época que os fariseus tinham escrito, que não era Torá, era Obras da Lei o nome do livro. Até em grego aqui está diferente, tá? Ergonomos. E aqui essa lei aqui que está escrito é biblionomos. E isso aqui, quando ele diz por quanto está escrito, ele está citando a lei de Moisés. Ele está citando Deuteronômio 27:26. Maldito seja toda pessoa que não puser em prática as palavras desta Torá. E todo o povo pactuará respondendo amém. Então ele está fazendo, perceba, é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque isso aqui é uma citação. Aí tem gente que conclui o contrário, diz que isso aqui você não deve praticar, porque senão você vai estar na maldição da lei. Você vê que coisa absurda. Eles pegam o que Paulo falou e concluem o contrário do que ele disse. Ele estava indo contra a ergonomos que os fariseus tinham inventado esse livro, que era de não cuspir no Shabat. Aqueles que falam não toque no Shabat, não toque no Shabat na água, não deixe cair uma gotinha d'água, não pode carregar um copo d'água no jardim, porque se cair uma gota d'água é trabalho, porque você está regando as plantas, é isso que eles falam no Talmud. Quando Jesus fez milagre no Shabat, aí o pessoal diz, os fariseus repreenderam, tentaram incriminar Jesus porque ele fez um milagre no Shabat. Não, é porque ele tinha cuspido no chão propositalmente para provocar os fariseus, porque cuspir no chão para formar aquele lodo, aquilo ali era contra a halachá judaica, que é exatamente o que está escrito nas obras da lei. E eles tentaram incriminar eles justamente por causa disso, porque isso era contra a lei dos fariseus. Então eles não estavam incriminando Jesus porque ele fez um milagre no Shabat. Não, era porque aquilo era contra a Torá dos fariseus. Então, a tradição. A tradição judaica, exatamente. Irmão, só para eu falar uma coisa, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui vendo, e elas vão realmente se deixar levar por preconceitos que eles têm sobre essas coisas, né? Que todos nós somos gentios. Todos nós somos gentios que somos enxertados. Isso é que a gente sabe, a gente tem certeza. A gente é enxertado onde? Em Israel, na igreja, no povo de Deus separado, que é o objetivo que Deus quer que sejamos todos a imagem de Jesus. E o que a gente entende? A gente não entende que a lei de Moisés a lei dos 10 mandamentos é uma coisa separada, só que a gente sabe que houve uma transferência
como está escrito em Hebreus 7, de leis. Houve uma transferência. Chame de mudança, chame de transferência, mas entenda que não foi abolido, não é abolição, entendeu? Houve uma transferência, não tem mais circuncisão, não tem mais leis que são aplicáveis, porque não tem mais fariseu, não tem mais leis que são de fariseus, né? Não são mais aplicáveis, aquelas leis dos levitas, né? Do sacerdócio levítico, sacrifício, não tem mais templo, então não tem mais leis que são referentes ao templo e ao sacerdócio levítico, não tem mais teocracia, não tem mais aquelas leis referentes à pena de morte, né? Por cometer o pecado, porque não tem mais um Estado teocrático para exercer essa pena com os como é que chama? Com aquele sinédrio, não tem mais esse sistema governamental com essas leis em Israel, né? Isso houve uma transferência, sim, mas essa transferência vai até onde? O que foi? Se nada foi abolido, houve uma transferência, o que é aplicável e o que não é? É essa discussão que a gente quer trazer. Mas isso não seria para aqui. Aqui a gente não quer trazer essa discussão. Aqui a gente quer estudar simplesmente a Bíblia. Exatamente. A gente não está na ordem levita. A ordem levita, ela foi uma ordem temporária por causa da maldição do bezerro, que as tribos se prostituíram com os ídolos. E só a única tribo que sobrou foi a Levi. Mas qual que era a ordem que foi instruída antes da ordem levita? Foi a ordem de Malquitzedek, que o povo inventa de que é uma pessoa, mas que é uma ordem, uma ordem. Então, o que Jesus fez cumprir foi os escritos de dívida para voltar à ordem de Malquitzedek, que era que todos seremos reis e sacerdotes sobre a terra. Então, Jesus ele conseguiu restaurar aquela ordem que era de Gênesis, no princípio. Então, ele teve também esse objetivo. Isso eram os escritos de dívida, mas aí você tem que estudar junto com a gente para poder entender isso aí, a Torá. Pouco a pouco a gente vai estudando isso. O capítulo 19 de Êxodo é que mostra claramente isso. Quando Deus tira o povo do Egito, que chega ali no deserto, ele se reúne próximo ao Sinai e manda Moisés falar com o povo, que ele é o dono de toda a terra, mas que estava fazendo uma proposta para aquele povo que saiu do Egito, o povo hebreu, né? Resgatado ali da família de José, né, de Jacó. Ele faz uma proposta de que eles fossem um povo particular, e que eles seriam sacerdócio do mundo, né, para todas as nações. Só que com essa falha de fazer o bezerro, como o irmão citou, só a tribo de Levi ficou fora daquela, né, atitude insana, né, e aí acabou abrindo um espaço para um sacerdócio temporário levítico. Perfeito, irmão Jorge. Então, complementando aqui alguns versículos que eu separei, Paulo ele faz uma declaração de fé. Não tem um versículo que ele declara que ele adora apenas um Deus? Aqui ele dá essa declaração de fé, uma declaração de fé de que crê na Torá e nos profetas diante do Sanhedrin, porque essa acusação de que Paulo ele abominava a Torá, a lei das instruções do Eterno, isso era acusação dos fariseus. É isso que os cristãos hoje acreditam, que a acusação dos fariseus estava correta, de que ele estava se apostatando de Moisés. E Paulo, ele disse que essa acusação não era verdadeira, que eles não tinham provas disso. Até os 4 amigos de Paulo até convenceram Paulo a fazer um voto de Nazireu. E ele foi fazer o voto de Nazireu, fez toda a ritualística, ele foi no templo. Quer dizer, ele fez isso só para provar de que ele estava cumprindo e estava crendo em toda a instrução de tanto os profetas quanto a Torá. Então, Paulo, ele seguia toda a doutrina dos profetas. Ele não era um apóstata que era contra a Torá e guardava só os 10 mandamentos. Paulo declara aqui, ó, em Atos 24:14. Deixa eu pegar aqui Atos 24:14. Atos 24, versículo 14. Contudo, confesso-te que sirvo sim ao Deus de nossos pais como discípulo do caminho. Aqui denominam seita, que era a forma que os fariseus chamavam. Creio em tudo que está de acordo com a Torá e no que está escrito nos profetas. Ele estava guardando tudo. Eram os fariseus que acusavam isso. Paulo, até os argumentos de Paulo, no capítulo 28, versículo 23, ele falava
E tendo eles marcado um dia, um grupo ainda maior de interessados foi à reunião com Paulo e em sua casa. Então, desde o início da manhã até o final da tarde, Paulo lhes deu todas as explicações e lhe testemunhou vivamente sobre o reino de Deus, buscando convencê-lo a respeito de Jesus, embasando, o que ele embasava onde? Seus argumentos na Torá de Moisés e nos profetas. Então, tudo que Paulo fala, leia todas as epístolas de Paulo, tudo é embasado na Torá e nos profetas. Tudo! Não tem nada que está fora da Torá e dos profetas. Aqui também, outra coisa, se Paulo não falasse de acordo com a Torá e os profetas, segundo a própria Torá, não haveria luz nele. Aqui, se eles não o que se deve fazer é consultar a Torá e os profetas e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com essa palavra, certamente jamais poderão vir à luz. Então, Amém, irmão Ítalo. Você sabe que tem uma epístola de Paulo que ele fala, de João, na verdade, que ele fala aquele que a graça age, né? Aquele que foi salvo pela graça, ele não peca, né? Ele não há trevas nele, tipo, ele não pode ter trevas nele. E é referente a isso. O que é trevas? O que é luz na Bíblia? Trevas é a ignorância de você não guardar os ensinamentos de Deus, né? O amor de Deus, porque toda a lei de Deus, ela tem como finalidade Jesus, que é um amor manifesto de Deus por nós, né? Tudo tem que ser pela finalidade de Jesus. Quem guarda os 10 mandamentos, que guarde eles, sabendo que você vai ser salvo por Jesus a cada ato, que você não pode acusar ninguém que não guarda, acusar, apontar o dedo e falar que vai ser queimado, porque isso é juízo, isso aqui é pecado. Então você tem que guardar com amor e pelo seu bom testemunho, pelo seu amor, serve para as pessoas guardarem, porque elas vão ver que é uma coisa boa a lei de Deus. E é isso que Deus quer que a gente seja, um testemunho do amor dele e do reino dele. Eu vou só finalizar meu comentário acerca disso, até entrar no estudo, arrematando no meu entendimento o seguinte, como o irmão falou de Paulo aí defendendo, né, a Torá, defendendo os profetas, é que interessante que essas pessoas que Paulo teve que rapar a cabeça para poder mostrar, né, fazendo voto, eles que defendiam a ideia de que eles estavam obedecendo, tomaram Paulo e queriam matá-lo. Quer dizer, descumprindo justamente o mandamento que era para não matar. Eles estavam tão cegos de que estavam querendo obedecer, quer dizer, isso para se cumprir também aquilo que o próprio Jesus falou que Paulo ia sofrer, né? Porque Paulo perseguiu, né, e agora estava sendo perseguido. O perseguidor passou a ser perseguido. E da mesma forma, porque mesmo quando os soldados romanos cercaram Paulo para proteger, diz que a multidão era tanta que eles tiveram que carregar Paulo. E dizendo, mate-o, mate-o. Quer dizer, olha só a atitude de quem estava querendo defender a verdade e desejando a morte de uma pessoa que estava declarando ser um servo de Deus. E guardador da Torá. Então, você vê que as pessoas que praticavam a Torá, eles ensinavam a Torá, mas quem praticava a Torá era perseguido. Isso é impressionante. Então, mas isso aqui eu acredito que foi uma fraqueza de Paulo, porque assim, a gente tem que saber que todos eles também têm fraqueza. Isso dele rapar a cabeça, ele fez isso para tentar agradar eles, tentar agradar os judeus, né? E isso não pegou bem, seria melhor ele ter mantido a posição dele, nessa questão dele. Foi bem exatamente isso aí. Ele foi aconselhado a fazer isso por causa dos negadores, daqueles que estavam tentando acusar que ele estava apostatando de Moisés. Então isso aí foi uma artimanha, foi um artifício que Paulo encontrou para poder mostrar que eles não tinham prova daquilo que eles estavam acusando ele. E o que é Torá? Eu vou mostrar aqui num versículo da própria Torá o que significa a Torá. A Torá não são só os 10 mandamentos. A Torá, segundo o que está escrito, obedecerás a tudo quanto o Eterno exige, andando em seus caminhos, observando, quais são os caminhos do Eterno? São os seus estatutos, os seus mitzvot, né, os seus mandamentos, são as suas normas, os seus testemunhos, conforme está escrito na Torá de Moshe, a fim de seres bem-sucedidos enquanto tudo quanto empreenderes em todos os seus projetos. Então aqui está falando de tudo. Mishpatim, Hukim, Mishmeret, Mitzvot, né? Aqui tem Torot Moshe, Torá Moshe, Torá Moshe, né? A lei de Moisés. Então, o Torá de Moisés é tudo que está escrito.
Irmão Claro. Ítalo, é só uma questão, é. A gente sabe que mitzvah e mitzvot é praticamente a mesma coisa, não tem nada a ver, né? Sim, mitzvah é mandamento no singular e mitzvot é mandamentos. É a mesma palavra, só que no plural. Não, não são duas coisas É. diferentes. É só para deixar E Dez claro mesmo. mandamentos é tudo isso. Os 10 mandamentos são mandamentos. Está dentro dos mandamentos, está dentro da Torá de Moisés. Foi passado por nós por intermédio de Moisés. Como tudo foi passado por nós por intermédio de Moisés, os 10 mandamentos são sim os mais importantes. Em segundo lugar, né, porque Jesus ele coloca 2 mandamentos entre parênteses menores em primeiro lugar. Os mandamentos Exatamente. importantes que, para a gente pensar, né? Ah, foi abolida a lei de Moisés? Tá, foi abolida, vamos supor. Então quer dizer que amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. 2 mandamentos que não estão nos 10 mandamentos também foram abolidos, né? E foi abolida a cacheruta, né? É, Então, não. assim, qual é o argumento que você consegue ter se você dizer que foi abolida a lei de Moisés para defender não comer porco, para defender a questão de amar o próximo como a ti mesmo, né? Foi tudo lei de Moisés, né? Se foi abolida a lei de Moisés, foi abolido tudo. Exatamente. A própria Brit Hadashah, a nova aliança, fala que a Torá foi dada por Moisés. Não foi escrita, não foi escrita não, no caso, o autor da Torá não foi Moisés, o autor da Torá foi o próprio Eterno. Saiu dos lábios dele. Moisés só fez escrever, ele foi um intermédio. Então, o próprio escrito Nazareno confessa, a Torá foi dada por Moshe. A graça e a verdade vieram pelo Messias. Almeida fiel. O Luigi, então o Jorge, me digam aí, quais são as duas leis que fala, se resume nos 10 mandamentos ou na lei e os profetas? Ele disse que a lei e os profetas dependem desses dois. Mas esses 2 mandamentos está sujeito todos os 10 mandamentos, a amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Ela resume os 10 mandamentos, esses 2 mandamentos resumem os 10, ou resume a lei e os profetas? Não, o que está escrito, a lei e os profetas. Eu não vou nem falar, lê a Bíblia. A Torá, né? É só ler. Eu tô lendo A alguma Torá. coisa errada, minha gente? Eu tô lendo alguma coisa que tá na minha E, frente na aqui. verdade, os 10 mandamentos, que são as 10 palavras, estão embutidas na Torá e não o contrário. Exatamente. Então, existe uma ideia de que os 2 mandamentos é um resumo dos 10, mas isso não está escrito em lugar nenhum, minha gente. Alguém consegue me dizer onde é que está escrito isso? Lê aquela passagem lá de Números ali, tem uma passagem de Romanos, né? Tem uma passagem de Romanos que mostra, que fala, cita os 10, mas cita também a parte do outro. É tudo, essas duas resume tanto os 10 mandamentos quanto esses todos mandamentos. Resume tudo. Os Não dá pra gente. Esses 2 mandamentos é um resumo da Torá e os profetas. Não é um resumo dos 10, não está escrito em lugar nenhum. A lei e os profetas, a Torá e os profetas, as instruções e os profetas, ele é tudo. Não é só ler os 10 mandamentos lá e pronto. Não, é tudo. Tem que ler segundo os Salmos, versículo 1. É só abra o livro de Salmos. No primeiro versículo de Salmos, capítulo 1, já diz: abençoado com felicidade é o homem que não segue segundo o conselho dos ímpios. Opa, então vamos descobrir o que é o conselho dos ímpios. Não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, qual que é o contrário qual que é o contrário? Sua plena satisfação está na Torá do Eterno, e na sua lei medita dia e noite. Então, aquele que é contra a lei da Torá, a Torá, ela está fazendo um conselho ímpio. Ímpio. É o contrário aqui, é você meditar na lei e os profetas. Então, quando alguém fala contra a Torá, é um conselho ímpio. Não deem ouvidos. É o que a Torá nos instrui. E é justamente o que Jesus falou, né, em Mateus 5, né, que ele diz que quando alguém não pratica e ainda ensina outras pessoas a não praticar, ele está dando um conselho de ímpio, né? É um conselho de ímpio. Amém. Essa pessoa será desconsiderada, não será chamada, seu nome não será nomeado. Eu fiz sobre esse versículo que tu colocaste agora, Jorge. Eu fiz um artigo todo sobre isso. Eu vou trazer um vídeo
sobre isso. Eu fiz um artigo só sobre esse Mateus 5, 17 a 19. Mas eu não vou trazer aqui, eu vou trazer depois. Eu perguntei para uma pessoa, outro dia comigo, que estava defendendo sobre essa questão de lei, né, graça. Aí eu pedi para ele ler Romanos 13, quando diz que o amor é o cumprimento da lei. Eu disse, por que não está escrito que é o cumprimento da graça? E aí a pessoa ficou, eu não sei, não é bem assim, ficou meio perdido, porque ele viu que estava escrito. O amor aí o apóstolo Paulo, em carta aos Romanos, né, gentílicos, ele escrevendo carta aos crentes em Roma, né, aos convertidos em Roma, ele dizendo que o amor, que é aquele amar a Deus e amar o próximo, né, o amor é o cumprimento da Torá. Exatamente. E o amor de Deus consiste em quê? Luiz Em obedecer aos mandamentos. Ele falou, aquele que me ama, Jesus Cristo, ele falou, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, né? Assim como eu guardo os mandamentos de meu Pai. E a gente sabe que eles são um. Deus e Jesus são um o quê? Em propósito. Mesmo mandamento, é a mesma coisa. Só muda que foi planificado o sentido, o entendimento. Né? Perfeito. E eu só queria resumir aqui, para a gente já começar o estudo, porque tem uma coisa que os irmãos têm que entender, né? Ninguém de nós vai conseguir cumprir a lei. Ninguém. Só Jesus conseguiu cumprir a lei no sentido de que ele não se achou pecado nele. Por quê? Porque ele cumpriu todos os mandamentos? Não, porque tem mandamentos que não são aplicáveis a ele. Jesus Cristo era homem, né? Até que se prove o contrário. Ele era homem, do sexo masculino, né? Então, os mandamentos referentes, por exemplo, a TPM, menstruação de mulher e tudo, não se aplicavam a ele. Então, assim, não é que ele cumpriu um por um dos mandamentos, foi cumprindo, né? Que a gente acha que é isso. É que ele cumpriu os mandamentos que lhe eram aplicáveis, né? Exatamente. E a gente tem que tentar, o segredo é o quê? A gente tem que tentar. É perfeito, Luiz, agora você colocou certinho. Você vê que o pessoal fala, mas são 613 mandamentos. Tem gente que se assusta com esse número, 613 mandamentos, só que... 620 com as 7 leis de Noah. Só que essa pessoa não faz nem ideia. Se essa pessoa se assusta com 613 mandamentos, ela não faz nem ideia de que cada mandamento desses 613 abrange muito mais. Então são mais do que 613 mandamentos. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um raciocínio e ver se isso é coerente. Uma pessoa me perguntou, me interrogou, na verdade, dizendo assim, então quer dizer que eu tenho que obedecer tudo, e se eu não obedecer todos os mandamentos, na linguagem que você já conhece, eu vou para o inferno, né? Eu vou morrer, eu não vou ter salvação. Aí eu disse, então, quer dizer, eu prefiro acreditar na graça. Aí eu disse, então, vamos ver o que é graça. Vamos dizer que eu te dou uma tarefa para você cumprir 10 etapas, né? Tem 10 coisas para você realizar. E você tem um determinado tempo para fazer isso. Vamos dizer que o determinado tempo seja o tempo da sua vida, ou algo assim. Então você se esforça ao máximo que você, né, pode, e você só consegue fazer 7 tarefas. Se você não completou as 10, eu tenho o direito de dizer que você não passou, que você não alcançou o objetivo e que você vai ser descartado. E aí, eu disse, é aí que entra a graça, porque a graça é conhecida como um favor não merecido. Nós não merecemos a salvação, mas Deus, vendo o nosso interesse em nos esforçar em cumprir tudo o que está escrito, como foi lido ali em Reis, né? 3, né? Acho que, né? Quando a gente se esforça a fazer tudo isso, a se esforçar, mesmo que a gente não consiga, mas Deus está vendo o seu esforço para poder realmente obedecer, porque você tem um amor, né, tal, que você quer agradá-lo, que você quer obedecê-lo, porque você sabe que isso é o certo a fazer. Então, quando você não consegue alcançar totalmente aquela tarefa, ele vem com a graça dele e te puxa. Não, você não conseguiu tudo, mas você fez um esforço, você lutou para isso, e é por isso que eu vou te agraciar com o meu favor, venha. Foi a maneira mais fácil que eu achei para poder a pessoa entender o que era graça. Perfeito. Não é você não é ficar de braço cruzado, não é dizendo que, não, já que é pela graça, eu não preciso fazer mais nada, eu vou ficar aqui sem esforçar, eu não vou me preocupar com mais nada, porque o sangue de Jesus vai me justificar. Irmão, amar a Deus sobre todas as forças,
com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, meditando na palavra dele dia e noite, ao acordar, ao dormir, meditando em toda a Torá, o ensinamento dele. Esse é o maior mandamento, entendeu? Esse mandamento é o que o Jorge acabou de falar. Deus vai ver o que nas pessoas? O que foi dado para ela de capacidade física, motora e de capacidade espiritual, de capacidade financeira, de conhecimento. O que foi dado para aquela pessoa? Quanto ela amou a Deus sobre todas as coisas, quanto ela se esforçou para chegar no lugar certo. Então ele vai ver até quanto a pessoa se esforçou para ele. Tem pessoas que tem tudo, já nasce assim. Por isso que Paulo fala que é bom você nascer em Israel. Ele fala que é bom. Por quê? Porque a pessoa já nasce com a Torá já explicadinha e tudo, e vai ser cobrada mais também. Mas a gente nasce no engano e vai se esforçando para sair, tudo, Deus está vendo tudo isso. Só que o nosso limitante é o quê? É você todo dia perguntar, eu estou me esforçando ao máximo? Eu estou realmente amando a Deus todas as coisas? É isso que é. Se você está realmente fazendo como Deus, ele disse para fazer com todas as forças, você está cumprindo a lei. E você não está considerando que é o seu esforço que vai te salvar. Você está considerando a misericórdia dele. Amém. Amém. É pela misericórdia, é pelo reconhecimento da misericórdia, porque quem reconhece que foi salvo por Jesus, a pessoa vai se esforçar por amor e não por obrigação. É aí que está. Por amor a Deus, você guarda a Torá dele. E eu não sei vocês, mas depois que eu descobri que são muito mais do que 10 mandamentos e para a gente ter que cumprir para ser salvo, porque se for só aqueles 10 mandamentos, da maneira que está escrito, muita gente pode dizer, eu sou salvo, cadê pecado em mim? A pessoa nem vê o pecado nela, entendeu? Não vê. Se for só aqueles 10, mas a gente sabe que tem muito mais, né? E dá por aqueles 10 dá para você abrir e conseguir abrir em vários mandamentos também. A gente poderia considerar os 10 mandamentos, então, como um índice, né? Um índice de toda a Torá, né? Exatamente. A Torá é um índice para o Novo Testamento, na verdade, porque na Torá são 613 mandamentos, mas na Nova Aliança são 3.000 mandamentos. E se você fica dizendo não aguento 613 mandamentos, então não leia o Novo Testamento, não leia as epístolas de Paulo. Porque as epístolas de Paulo são justamente ele dando entendimento aos 613 mandamentos, aos mandamentos que estavam vigente na primeira aliança. Ele começa a dizer, olha, esses mandamentos, isso aqui você pode fazer isso aqui, olha, com base na lei de que você não pode debulhar o boi enquanto puxa, isso aqui é uma ordenança para você dar dinheiro para aqueles que te ensinam. Ele começa a dar instrução com base na Torá. Se você não aguenta a Torá, que a Torá é a parte leve, então não leia, esqueça as epístolas de Paulo. Porque aquelas epístolas de Paulo não são conselhos, não são conselhos que você, vou ler aqui, vou achar bom, vou ficar lendo aqui como se fosse livrinho de diário de mulher. Não. Aquilo ali que Paulo está passando são mandamentos. Se não fizer, é transgressão. Então, o que a gente está lendo aqui na Torá, nas Paraxá, é a parte leve. Isso aqui é leve. Os escritos nazarenos são muito mais pesados no sentido, né? Mas que, na verdade, é uma planificação da Torá. Então, a gente está lendo a parte leve. Se você se assusta com a parte leve, então não passe para a Nova Aliança. Não passe. Não leia aquilo ali. Você vai continuar achando que Paulo vai ser um apóstata que aboliu as instruções do Eterno e vai ficar crendo em veredas novas, né? E não indo para as veredas antigas. E aí? Cada vez mais eu aprendo a palavra de Deus, mais eu sinto que eu sou pecador e mais eu preciso de Jesus. Então eu não sei como é que tem judeu messiânico louco, né, que nega Jesus. Eles não estão estudando a Torá. Me perdoa. Se a pessoa está estudando a Torá e ele, gentil, está falando que ele é judeu, porque não dá para eu dizer que eu sou judeu. Eu não sou judeu. Eu sou seguidor do caminho. Então, a pessoa que diz que ela virou judeu, né, e ela ainda nega Jesus, lendo a Torá, quer dizer que ela acha que ela está cumprindo os 613 mandamentos. Ela acha que está cumprindo todos os mandamentos, né? A Bíblia, em momento nenhum, a Bíblia fala para cumprir os 613 mandamentos. Ela fala para perseverar no amor e no cumprimento dos mandamentos.
Ela não fala você tem que cumprir tudo, não. Ela fala em você perseverar na doutrina. O pessoal fala, a gente está da graça, mas a palavra graça ela é mais citada no Antigo Testamento do que no Novo. E nem por isso eles estavam falando, a gente está na Hesed, agora vamos pecar. Ninguém falou isso. Então, se não falou isso, muito menos será na Nova Aliança. É. Então, Amém. Eu acho que para começar. só... Vai gravar esse bloco aqui ou vai levar adiante o estudo já emendado nessa mesma gravação? Não, a gente vai fazer outra gravação, que eu já tô vendo que ficou muito completinho esse daqui. Eu quero guardar esse vídeo aqui como uma pérola. O meu coração ferve com palavras boas, diz o salmista. Diz o A gente salmista. começa a falar e não quer parar mais, irmão. Aham, é verdade. Então, Meditar na lei é maravilhoso. vamos... está na lei, isso é maravilhoso. Vamos ao conselho de Paulo, então. O que Paulo diz sobre as pessoas que negam a Torá? Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não seja conduzido pelo erro e sedução dos que não têm a Torá, vindo a perder a vossa segurança e cair. Aqui traduziram como não tem princípios morais, mas no aramaico manuscrito de Cawthorne fica claro que ele está falando a Torá. Ele fala literalmente a Torá, aqui em 2 Pedro 3,17. Então ele está falando que aqueles que negam a Torá, eles já estão no erro e vão lhe seduzir para este erro. Então, não escutem. Quando alguém falar, olha, não faça as paraxás de Esdras, que Esdras limitou, trouxe Haftará, trouxe esse paraxá, tudo lindas, que nem os judeus quiseram trocar, de tão perfeita que foi. Não estude elas, que senão você vai negar o Messias. Pedro já está dizendo, não deem ouvidos a essas pessoas que negam a Torá. As pessoas que negam a Torá não é para dar ouvidos a elas. Então, isso é o conselho dos ímpios, segundo o Salmos 1. Então, vamos tomar cuidado com os conselhos que a gente escuta. Se os conselhos forem a favor da Torá, eles serão justos. Se não for contra a Torá, não deem ouvidos a essas coisas. Outra coisa que... uma pessoa vai entrar, Ícaro, tá certo. Shalom, irmão Ícaro, chegou aqui. Então, vamos ao último questionamento aqui. Se eu estudar hebraico, negarei o Messias. Pronto. O que é que vocês acham disso aqui? É porque está escrito lá no hebraico. Está escrito lá no hebraico, na Bíblia hebraica está escrito, vira Talmud, né? A Bíblia hebraica é Talmud, né? É quase como uma outra religião. Pronto. Quando Jesus escreveu o Talmud, né? Para negar ele mesmo, né? Seria a nova aliança em hebraico, seria o Talmud, né? Jesus escreveu para os apóstolos. Quando fala para a gente ser como Bereano e examinar as escrituras, ele está falando das escrituras de espanhol, dos padres católicos. Não vou falar de religião aqui, desculpa. Está falando dos jesuítas, do islâmico, do sei lá o quê, do latim, do grego, do não sei o quê, ou está falando do hebraico, que foi onde foi escritas as escrituras? Pelo que eu saiba, parte da Nova Aliança foi escrita no grego e outra parte no hebraico e até algumas partes menores em aramaico. Não vejo outro idioma, a não ser aqueles que foram, na verdade, traduzidos. Boa parte deles, né, foi traduzido até a partir do momento da conhecida Reforma, né, que um monge traduziu, mas acabou perdendo muito da riqueza do original. E a Torá e os profetas? Hein? E a Torá elas foram escritas no hebraico. Alguém tem dúvida disso? A primeira língua que surgiu, a original é a hebraica, né? Depois de Babel, foi que a coisa se ramificou, né? Shalom. Interessante que o de tempo palavras em hebraico e aramaico, né? Muito interessante também isso. Exatamente. Perfeito aí, cara. Obrigado pela presença. Muito ilustre. Então, tem essa ideia de que estudar o hebraico você vai negar a fé. Isso aí é um absurdo, minha gente. Quando eu falo para examinar as escrituras, é examinar as escrituras hebraicas. Os oráculos do Eterno a quem foi confiado os oráculos do Eterno? Alguém sabe?
Rapaz, eu lembro dessa passagem, agora me deu um branco, mas eu lembro disso aí, dessa colocação. Os oráculos. Os oráculos do Eterno está nos judeus. Os judeus foram confiados os oráculos do Eterno. Isso, acho que é Hebreus que diz isso até, né? Acho que a eles foram confiados os oráculos, né? A Bíblia nos orienta para a gente buscar as veredas antigas ou buscar as veredas dos gentios? Não, dos antigos. Dos antigos, as justas veredas dos antigos, dos apóstolos. Então, estudar hebraico é você examinar as escrituras. Não tem essa história de você examinar o hebraico e você está negando o Messias. Isso não faz nenhum sentido, essa conjectura, minha gente. Não está batendo com as escrituras. Então, uma palavra, por exemplo, quando a gente não examina as escrituras, a gente pode cair em enganos. Algumas coisas a gente tem que examinar realmente no hebraico. Digamos a palavra fé. Alguém aqui sabe a diferença da palavra fé e que foi traduzida da palavra emuná? Fé. A palavra fé, Confiança. a palavra é exatamente, Jorge, a palavra emuná significa confiança, perseverança. Não significa, fé, eles traduziram por quê? Porque os gregos, os povos gentios, os povos pagãos, eles precisavam de uma palavra que resumisse a fé deles nos 200 deuses que eles acreditavam. Então eles tinham que ter alguma coisa que, tipo, não podia ser algo que é servir. Por quê? Porque se fosse servir a 200 deuses, ninguém ia dizer, eu sirvo a 200 deuses. Não. Se alguém chegaria para uma pessoa, você crê em Zeus? Eu creio em Zeus. Você crê no Olimpo? Eu creio no Olimpo. Então a palavra fé vem dos gregos, dos povos gregos pagãos. Só que a palavra emuná, que é do que foi extraída, né, foi erroneamente traduzida pela palavra fé, a emuná é o que? É perseverança. Não tem nada a ver com fé. A palavra fé que a gente entende é esperança, é conhecimento, é o esforço mental com base na esperança. É a gente ficar ali fazendo aquele esforço mental para poder a gente ter esperança daquilo que há de vir. Mas isso não tem nada a ver com emuná. Emuná é a mesma origem da palavra do vaso de oleiro, do artesão. Que ele tem tanta fé, tem tanta emuná no seu conhecimento que ele faz as obras dele perfeitas, porque ele tem confiança no entendimento dele. A mesma coisa é a emuná. Nós temos emuná porque nós cremos e nós praticamos conforme a nossa fé. Então, se alguém diz eu tenho fé e não guarda o Shabat, ela não tem fé. Por isso que Tiago falou na epístola dele: aquele que tem fé e não tem obras, essa fé não existe. Então, a emuná significa perseverança, fidelidade, segurança. A palavra fé, Essa questão da. a palavra fé em português é outra palavra. É outra palavra, não é mais emuná. Eles traduziram com outra palavra. A palavra fé significa esperança, conhecimento e esforço mental baseado na esperança. A palavra emuná significa perseverança, fidelidade e segurança. Outra coisa totalmente diferente. Então é isso que a gente tem que fazer, examinar as escrituras. Hebraico você não vai estar negando o Messias, você vai estar encontrando as escrituras sagradas no seu mais alto nível. Né, Jorge? Isso, ligado a isso mesmo, a gente buscou muito um entendimento de uma expressão que é metástase, né? E se a gente não tivesse achado essa palavra metástase no grego ali, né, trazido para o hebraico, a gente nunca ia entender realmente o que Hebreus estava querendo falar com mudança, né? Mudança de sacerdote e mudança de lei. Não era, na verdade, mudança, era transferência, né? Então, essa é a diferença de você, às vezes, pegar uma palavra no original e trazer para poder justamente quebrar o desvio com as traduções que, infelizmente, sofrem essas distorções e que tira todo o sentido da palavra, né? Exatamente. A palavra mudança aqui, no caso, é um rapax legomeno que significa metástase. Essa palavra, ela só é mencionada uma única vez nas escrituras. Tem outra palavra que é para mudança, por exemplo, metábolo é para mudança. Tem duas palavras para mudança em grego. Essa palavra não significa mudança, significa transferência. E se você ler o contexto, você vai saber que está havendo uma transferência de lei para o sacerdote de Melquisedec, que é o sacerdote de Melquisedeque. Não, que não seja uma pessoa, mas que é uma ordem anterior a de Levita, anterior ao bezerro de ouro.
Então, se a pessoa ler o contexto, vai saber que não é uma mudança, é uma transferência. Então, muita gente usa esse versículo aqui para tentar abolir a Torá, né? Abolir as instruções do Eterno, mas que isso aqui não tem uma... E essa ordem é, Irmão, é muito fácil até entender, né? Ordem de Melquisedeque como não uma pessoa, como tem ordem dos advogados. Não é um advogado só, é uma ordem, né? irmãos, só vou falar uma coisa mais simples para os irmãos entenderem. Em vez de ficar falando em palavras e tudo, vou explicar para eles uma coisa. A lei vem de Jesus ou vem de Deus? Quem é que é o autor da lei? Da onde vem a lei? Da onde vem o poder? do Eterno. Vem de Deus. E o Deus é o mesmo? É o mesmo Deus ou mudou de Deus? Teve uma transferência de Deus. Mudou de Deus. Mudou o sacerdócio. Não mudou o sacerdócio, o que ele é? O representante de Deus. Se mudou o sacerdócio, mas manteve o Deus, é a mesma coisa de eu dizer que quando muda o juiz, muda a lei, muda a Constituição. Isso está correto ou está errado? Está errado. Então a gente tem que entender. Muito bem, gostei. É isso. Muito interessante esse Tem ponto leis aí. aplicáveis e tem leis que não são aplicáveis, irmão. A gente não está falando para ter circuncisão geral, não. Não vamos segurar todo mundo e falar, ó, mostra aí que a gente vai cortar, vai sair cortando a navalha. Não é isso. Vamos deixar de ignorância, porque já somos, como Paulo disse, né? Já chegou o tempo que vocês deveriam ser mestres espirituais e dessas coisas, entender todas essas coisas, mas vocês ainda são nenês espirituais, né? Aqueles que ainda pensam assim, né? São ainda criancinhas espirituais que ficam só no leite espiritual. O que é leite espiritual? São aquelas doutrinas simples, né? Aquelas coisas óbvias, né? E não ficam se aprofundando na escritura, né? E aplicando na sua vida. Mostrar a aplicabilidade da escritura. Perfeito. Depois de uma colocação dessa de juiz aí, Luiz, eu não me entristeço porque você não é meu filho, não, porque você é meu irmão, viu? Gostei. Exatamente. Gostei também. Mateus... Se alguém disser, eu queria que esse menino fosse meu filho, né? Não, você não é meu filho, mas é meu irmão. Jorge, ele citou essa passagem aqui do Mateus 7,12, né? Portanto, tanto quanto quereis que as pessoas vos façam, assim vós fazei também a elas. Pois está escrito na lei e os profetas. Não foi essa daqui não, mas essa daqui é outra bem interessante, né? Porque está escrito, né? O próprio Jesus falou, né? Porque está escrito na lei e os profetas. Mas muito interessante. Alguém tem alguma coisa a dizer mais? Eu acho que agora tá bom para ir pro estudo. Dá para ir para a segunda paraxá? Vamos fazer outro vídeo aí para a segunda paraxá? Se alguém não entender depois disso aí, meu amigo, eu vou insistir em ensinar um pouquinho mais de novo. Não vou desistir, não. Não vou desistir, não. Mas então, não tem essa história de que o pessoal que está fazendo o paraxá vai estar negando o Messias, porque na verdade é o contrário, tá, gente? A gente vai começar a entender como é o significado das coisas. Vocês vão entender que tem um pessoal que não sabe nem quem que é Melquisedeque. Lê Hebreus e sabe quem que é Melquisedeque. Por que Jesus tomou vinho e pão e vinho? Depois que vocês entenderem, vocês estudarem a Torá? Pode dizer, Jorge? Mas me diz uma coisa, techuvá é o que? É um ritual, é? Não, techuvá é retorno. Techuvá é o retorno à Torá. É estudar a Torá de novo para não ser um indouto e ficar criando teorias nas epístolas de Paulo. É isso aí. Então, você não vai negar o Messias porque você está estudando a Torá. Então isso é um conselho errado. Você não deve ter medo da Torá, muito menos dos profetas. Você tem que estudar eles para compreender a nova aliança. A nova aliança é muito complicada. Até você entender por que ele usou pão e vinho. Por quê? Porque isso tem a ver com o sacerdote de Melquisedeque. Era a ordem anterior a essa, que era celebrada com pão e vinho. Por isso que ele comeu pão e vinho. Só que a pessoa vai ler aquilo ali da nova aliança e não vai entender por quê. Porque ela não tem, ela é indouta, ela não leu a Torá. Não leu as instruções. E por que Jesus ele bebeu aquele vinagre, né, na cruz? O que significava aquele vinagre? As pessoas não entendem também isso, né? E tinha tudo um significado. Então, o Paulo, ele tem mais de 85% daquilo que ele falou ele explicando as leis da Torá.
destrinchando, ele pega uma lei da Torá e sai destrinchando ela, ó, você tem que fazer isso, 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 isso e isso. Com base nessa Torá, ele pega a Torá e divide em várias Torás. Então, o pessoal, além de pegar os mandamentos que Paulo cita, os mandamentos, a planificação dos mandamentos, eles pegam somente as passagens que ele estava aparentemente se apostatando da lei de Moisés e falando, ó, então a gente tem que esquecer tudo que Paulo falou, esquece tudo que está na Torá e a gente fica só na graça. Ou então diz, não, então a gente fica só nos 10 mandamentos. Não, 9 mandamentos. Não, 8 mandamentos. Não, 2. Aí tem uns que dizem, não, é 0. É só a graça mesmo. Então é isso, a gente tem que... Eu queria fazer um levantamento, né, em relação a essa questão dos originais, como exemplo. Em português, duas se eu escrever, mas ficar diferente. 100 por 6, 100 nada, e 100 de número. A mesma palavra de cumprimento. Uma coisa é você cumprir algo, e outra coisa é um cumprimento dela pura, tamanho. E um exemplo de erro de tradução que a gente vê hoje em dia, quase praticamente todas as Bíblias, né? Em Isaías 14, falando lá como se Lúcifer, Satã. Na verdade não, ele se trata de Nirod, outro personagem. Isso causa erro, né? Totalmente. Então essa é a importância de examinar as escrituras nos originais. Exatamente, é muito interessante. Muito bem, essa questão do adversário a gente tratou na Paraxá 1. Quem tiver mais dúvida pode voltar lá. Então é isso. Então, se alguém não tiver nada para dizer, vamos finalizar e começar a Paraxá número 2. Alguém tem alguma coisa a dizer? Amém. Recebo um incentivo aí por parte dessas explicações, né? Todos que ouvirem esse áudio, esse vídeo, e que seja muito abençoado em estudar a palavra de Deus e se aprofundar no conhecimento da verdade. Amém. Eu só queria dizer que ninguém de nós se acha melhor que ninguém, a gente é tudo pecador, tudo irmão, e que aprender a lei, aprender toda a Torá, só te deixa mais humilde, porque você percebe que realmente você é transgressor, você realmente não são só 10 mandamentos que você está quebrando, você está quebrando muita mais coisa, você começa a ter uma noção de quão longe você está, e que realmente... todos nós, a gente tem um entendimento tão parecido que o que nos distancia às vezes, esses rótulos, né? Se as pessoas realmente não ficassem dividindo lei de Moisés e lei de Deus e achassem que tudo é uma coisa só mesmo, tivessem esse entendimento, eles perceberiam, né? Realmente que o que é aplicável realmente é muito parecido do que a gente já, pela lógica, sabe, né? Só que é bom a gente ter certeza. Na Bíblia, a Bíblia é feita de certezas, não de incertezas, né? É isso que a gente está buscando, ter certeza, né? Porque no coração, muitas das leis a gente parda naturalmente, né? A gente sabe que é errado. Quem aqui acha que fofocar, falar de uma pessoa sem ela estar presente, falando mal, é uma coisa certa? A gente já sabe que não é, né? Perfeito, perfeito. Então é isso, vamos para o estudo da Paraxá número 2. Essa introdução, esse vídeo adicional foi colocado apenas para evitar os irmãos que estavam com medo. Não é nenhuma ofensa, a gente não está querendo ofender ninguém, a gente só está passando um consolo aqui para os irmãos, para não acharem que a gente está estudando, você está estudando Paraxá, essas Paraxás aqui, você vai estar caindo da fé se você estudar essa Paraxá aqui. Não, essas Paraxá aqui são canônicas, tudo é canônico aqui, gente. Não tem nada que não é canônico que a gente está passando. A gente está passando apenas aquilo que é canônico. E não são os estudos que a gente vai fazer, vai ser comentários nos estudos. Vocês têm que fazer os estudos. Então a gente está só comentando o que a gente achou dos estudos. Então, você não vai estar negando o Messias porque você está estudando as paraxás, e você não vai estar negando o Messias porque você está vendo as coisas no seu contexto original no hebraico. Não tem nada de errado nisso, você está apenas fazendo aquilo, né, fazendo conforme o mandamento, buscando o eterno de todas as forças e todo do seu intelecto, de todas as suas capacidades mentais, que é o que as escrituras ordenam, para meditar na lei dia e noite. A gente está meditando no Shabat aqui, mas tem que ser dia e noite, tem que ser todo dia que você tem que meditar na lei. Então é isso, gente. Paz seja com todos. Vamos para o próximo vídeo da segunda Paraxá, que vai ser lançada posteriormente. Amém?
Amém, então.